Meu nome é Kimberly, eu tenho 22 anos, cresci na Assembleia de Deus e no tempo que eu estive lá eu fui muito dedicada, eu era musicista e eu passava a maior parte do meu tempo na igreja, a minha adolescência inteira, a minha infância. E chegou o tempo, na época do ensino médio eu fui batizada e eu passei a querer buscar me aprofundar no conhecimento da minha fé e parece que eu fui sentindo que não era suficiente as respostas que eu tinha, que me davam acerca da fé. E o que eu encontrei a partir disso de mais elaborado foi a visão reformada de teologia. Depois disso como era uma coisa muito mais profunda do que eu já tinha tido contato antes, eu me tornei calvinista. Mas como eu era musicista, apesar da minha visão reformada, ao qual eu tinha aderido, eu estava sempre em contato com igrejas pentecostais, neopentecostais, por conta da música. Mas sempre com esse sentimento de algo vazio, faltando. Eu queria preencher isso. E as pessoas sempre me diziam que eu nunca ia encontrar a igreja perfeita. E por um tempo de tanto ouvir isso, eu me conformei. Mas sempre sentindo esse incômodo. E eu lembro que uns amigos me emprestaram, um casal de amigos me emprestou um livro sobre oração. E nesse livro tinha muitas frases de São João da Cruz. E foi aí o meu primeiro contato com qualquer coisa católica. E eu achei tudo muito bonito e era muito diferente do que eu já tinha pensado ser catolicismo. Mas aí tudo bem, aconteceu e passou. Aquilo ficou ali, mas eu não dei tanta atenção assim. Só era uma coisa que tinha me chamado a atenção. Depois de um tempo, através da internet, eu via alguns trechos de São Tomás de Aquino e eu via o pensamento dele, alguns pequenos trechos do pensamento da igreja. E também eu via, às vezes ficava na minha cabeça, mas não passava disso. Até que um dia eu lembro de ter visto uma aula do professor Carlos Nogueira, falando do pensamento da igreja a respeito do homem, não só do homem, mas de todo o universo. E era uma coisa completamente diferente do que eu já tinha visto, tanto no meu tempo de assembleia, quanto no meu tempo como calvinista, principalmente. E aí eu comecei a perceber que a visão que a gente estabelece do homem determina completamente a visão que a gente tem de cristianismo. E o que eu ouvi o professor falando era de uma beleza que eu comecei a pensar assim, não dá mais para eu ignorar isso, não é só uma frase bonita que eu vejo, eu preciso realmente levar isso a sério. Eu comecei a pensar que daí a um tempo eu podia ter uma família e eu não queria ensinar os meus filhos numa coisa, descobri que depois eu ensinei tudo errado e precisava desfazer tudo aquilo que tinha dito e ensinar coisas novas. Então, eu estava pensando não só em encontrar agora a verdade para preencher aquele vazio que eu tinha, mas também por causa da minha futura família. E aí eu começava a pesquisava muito sobre graça, mas sem compartilhar nada com nenhum dos meus amigos protestantes, nem com a minha família. Pesquisava muito, conhecia o site cristianismo.org, que tinha muitas respostas ao que eu procurava. E eu lembro que eu ia para os cultos, eu ouvia os pastores falando e aquilo parecia muito pouco perto do que eu tinha tido contato do catolicismo. Mas eu também ficava muito desanimada, porque eu não tinha coragem de largar a igreja protestante para uma igreja católica. É uma mudança muito brusca, eu também não tinha certeza de ser católica e tudo mais. E aí, num tempo que eu estava desanimada, sem saber o que fazer, foi a época que o pessoal do CDB entrou em contato, e aí eu comecei a frequentar, mas melhor do que ter frequentado só o CDB foi que eu comecei a frequentar a missa também. E aí eu lembro que eu ia à missa e ia também aos cultos protestantes, e eu pensava assim, eu já tive contato com tantas coisas, com Scott Hahn, com Peter Kreeft e tantos outros, não só leituras de ex-protestantes, mas leituras também da vida dos santos e tudo mais. E eu já tinha certeza que era aquilo ali, mas eu não conseguia me dizer católica. Depois que eu comecei a frequentar as missas e vi a devoção à Eucaristia,
Quando eu voltei aos cultos e eu não me sentia mais bem ali, não conseguia mais. Eu lembro de uma vez que foi a vez decisiva para eu decidir não participar mais dos cultos protestantes, que foi quando uma senhora do meu lado, durante a ceia, deixou cair um pouco do vinho no chão, e aí ela pisou no vinho e espalhou no chão. Aí parece que me deu uma dor, porque eu lembrei do cuidado que os católicos têm, e para o protestante isso não é nada. É só mesmo um símbolo que ele pode pisar e não tem diferença nenhuma. Então, a partir disso, parece que esse contato, essa frequência à missa foi o ponto decisivo. Eu decidi realmente que eu não queria mais estar fora dessa barca de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Eu precisava realmente ter a minha decisão final e fazer parte. E foi então que eu entrei na aula de catequese, fui batizada e crismada, e agora faço parte da Igreja Católica.